Um fenômeno silencioso transformou a forma como vivemos, trabalhamos e imaginamos o próprio futuro. Ao longo das últimas décadas, a promessa de liberdade produtiva ganhou força. A ideia de que cada pessoa poderia ser dona do próprio caminho, do próprio tempo, da própria realização. Mas, enquanto essa narrativa se expandia, algo mais produtivo se movia na sombra. Uma mudança que deslocou a coerção externa para dentro de cada um de nós. Byung-Chul Han chamou esse processo de sociedade do desempenho, um ambiente em que o indivíduo deixa de ser apenas trabalhador e passa a ser gestor de si mesmo, responsável por ultrapassar limites, alcançar metas invisíveis e provar constantemente que merece existir dentro da lógica produtiva. Essa é a primeira grande transformação. O sujeito, disciplinado por regras rígidas, perde espaço para o sujeito que se cobra o tempo todo. Não há mais a figura clara do opressor. Há um ideal interno que empurra, sufoca, exige. O resultado aparece na mente antes do corpo. Excesso de tarefas, ansiedade difusa, noites interrompidas por pensamentos sobre produtividade. Uma violência que Han descreve como neuronal, silenciosa, contínua, normalizada. A Organização Mundial da Saúde reconheceu o burnout como fenômeno ocupacional em 2019. Exaustão emocional, distanciamento mental e queda de eficácia não são falhas individuais. São sintomas de um sistema que expandiu seu domínio para dentro do nosso pensamento. Esse é o segundo movimento dessa história. Para compreendê-lo, Michel Foucault ofereceu uma chave fundamental, a ideia do panóptico, um espaço em que a vigilância constante faz cada pessoa se comportar como se estivesse sendo observada. Não permaneceu apenas nos livros, saindo das prisões. Ela se infiltrou nos escritórios, nas rotinas e, por fim, nos dispositivos que carregamos no bolso. O panóptico se dissolveu em notificações, prazos, indicadores, metas e pequenas métricas que avaliam o valor de cada gesto. Não é mais a torre de vigilância que nos controla. É o hábito de verificar o celular a cada minuto. É a sensação de que sempre há algo a entregar. É a expectativa de estar disponível o tempo todo. Entre 2020 e 2023, revisões científicas sobre teletrabalho mostraram como os limites entre a casa e o trabalho se desintegraram. O tempo doméstico foi colonizado por demandas profissionais. Reuniões invadiram o almoço, tarefas ultrapassaram a noite. A fronteira que antes protegia o indivíduo desapareceu. Isso nos conduz ao terceiro ponto. O sucesso deixou de ser uma realização e se converteu em norma moral. Uma moral que transforma visibilidade em valor, reconhecimento em combustível e comparação em destino. Na lógica competitiva contemporânea, não importa apenas ser bom, é preciso parecer melhor. É preciso mostrar que se está sempre pronto, sempre motivado, sempre acima da média. O topo dessa pirâmide, porém, costuma revelar um vazio, uma sensação amarga de que todo o esforço ofereceu apenas mais exigências. Um horizonte que recua cada vez que tentamos alcançá-lo. Nietzsche antecipou esse processo ao descrever a moral do rebanho, um sistema de valores que premia a conformidade e pune a diferença, mesmo quando a diferença é apenas o desejo de viver com menos pressão e mais sentido. E é nesse ponto que a reflexão de Simone Weil se torna essencial. Weil afirmava que o trabalho sem alma mata mais que a fome. Não é uma metáfora dramática, é um diagnóstico espiritual. O trabalho moderno pede mais do que horas. Pede dedicação emocional, identificação total e entrega absoluta. O discurso do propósito, tão presente hoje, converte-se em ferramenta emocional de controle. Transforma o ambiente de trabalho em lugar de devoção e a frustração em culpa individual.
Quando o cansaço chega, a resposta oferecida costuma ser superficial. Treinamentos de bem-estar, aplicativo de respiração, palestras motivacionais, elementos que tratam o sintoma, mas não o sistema. O burnout não nasce da fragilidade, nasce da sobrecarga contínua, da vigilância internalizada, da falta de fronteiras e do esvaziamento do sentido. Os dados internacionais reforçam o alerta. As estatísticas da OCDE mostram que, em vários países, as horas de trabalho continuam elevadas, enquanto a sensação de autonomia real diminui. Nos estudos mais recentes, o ponto comum é claro: a intensidade dos regimes produtivos afeta diretamente saúde mental, vínculos comunitários e qualidade de vida. Mas essa narrativa não termina no diagnóstico. Existe um ponto de virada, um momento em que a lucidez começa a brotar entre as fissuras do cansaço. Essa lucidez aparece quando percebemos que a produtividade infinita não é liberdade, quando entendemos que ser humano não é sinônimo de entregar mais, mas de existir com profundidade, presença e desejo verdadeiro. A história mostra que nenhuma forma de poder é total. Mesmo as mais silenciosas encontram limites quando a consciência se expande. A primeira mudança nasce na compreensão de que o tempo não é apenas uma unidade econômica, é a matéria mais íntima da vida, é aquilo que define quem somos, o que sentimos, para onde vamos. Quando recuperamos a pausa, o silêncio e o direito de não estar disponíveis, criamos brechas dentro do sistema, brechas que devolvem autonomia e lembram que o valor da existência não está atrelado ao desempenho. E, ainda assim, essa transição não é simples. O discurso dominante nos treinou para acreditar que desacelerar é falhar, mas o fracasso real está em aceitar uma vida que não é vivida. O resgate do sentido não exige rupturas heróicas, exige pequenos atos de atenção, gestos que devolvem profundidade ao cotidiano, uma leitura sem pressa, uma conversa verdadeira, um tempo sem função. Esses gestos não são fuga, são resistência íntima. Ao trilhar esse caminho, percebemos que existe uma força que a máquina nunca consegue capturar. A capacidade humana de contemplação, a habilidade de olhar para dentro, observar o mundo com calma e escolher conscientemente o que faz sentido permanecer. Nessa perspectiva, a verdadeira liberdade não é produzir mais, é recuperar a soberania sobre o próprio tempo. É decidir quando parar, quando respirar, quando dizer não. O futuro não está pronto. Ele será moldado pelas escolhas que fazemos agora, nas pausas que reivindicamos, nas relações que nutrimos, no modo como usamos o que nos resta de atenção. A vida não precisa ser uma linha de produção. Pode ser um espaço de construção íntima, crítica e sensível. Depende apenas do quanto conseguimos nos afastar da narrativa que nos vende exaustão como sucesso e servidão como realização. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, curta, comente, compartilhe. E se puder, ajude este canal a se manter vivo. O Pix está na imagem da descrição. Para enviar comentários ou sugerir temas, basta mandar mensagem pelo LivePix. O link está na descrição. Obrigado e até a próxima.